que vocês compreendem quando você, irmão Edson, Paulo, Ronaldo, muitas vezes também fala assim, não, Samu, eu não consigo entender. Mas o meu raciocínio tem sido o seguinte, como foi citado mesmo, Deus disse vai Moisés, chama o povo e vem, e sobe até aqui. E o povo chegou lá no monte, não, nós não vamos não, vai lá e o que ele disser a gente faz, né? Aí Deus pôs termo, manda eles ir até aí, pôs um limite para eles, né? E com o tempo a gente viu a questão da arca, que era trazida em tendas. E aí Davi, antes disso, o povo só tinha um sumo sacerdote, sacerdotes. Não, queremos um rei. Ou seja, rejeitaram a presença de Deus, que a arca representava, e tinha um sumo sacerdote que tinha essa comunhão, ouvia Deus e era orientado diretamente por Deus, era a linha de comunicação para eles. E eles queriam um rei, não queremos um rei. E Samuel se magoou com aquilo. Ele só, tá vendo, Samuel? Não é contra você, Samuel, é contra mim. Isso aí. Pedir um rei, o povo querendo um rei. E aí veio a questão, mais na frente, do templo. Deus disse, mas Davi, eu nunca te pedi. Eu nunca te pedi para para construir um templo. Eu nunca, por quê? Ele disse, não, porque eu moro embaixo de cedros e a arca está embaixo de tendas. Não, vou construir um templo. E aí Salomão veio e construiu o templo, Salomão. E Deus também não pediu isso. Mas depois a gente, você quer fazer? Quer, então faça assim. E mandou e deu a ele o modelo para fazer. E ele fez. Então quando a gente começa a observar, veja, quando eu citei, acho que uns 15 dias atrás, sobre o que eu conversei com meu irmão Omar, eu consegui compreender esse raciocínio. E aí hoje, Paulo, com essa sua palavra, foi ótimo para mim, tá? É o que eu vou tentando passar para vocês acompanhar meu raciocínio. Quando a gente entende sobre a tricotomia, Deus, ele, ele é espírito e três são que dão testemunho, como o irmão Manuel leu lá acho que a carta de Pedro ou de João. Ele diz que é o Pai e o Espírito. Os três que dão testemunho nos céus. O Pai e o Espírito. E eu acho que um estudo do Ibó fala sobre salvação do corpo, da alma e do espírito, alma e corpo. Sempre bom Deus Santo, né? E aí, meu irmão contou também que Deus, ele é espírito, ele tem uma alma, aí Paulo fala de Cristo, o corpo multimembro de Cristo. E aí ele, no momento, ele foi, né? Ele antes esteve com os discípulos e mais as pessoas, ele voltou. Eu usei a palavra aqui. A conexão está mostrando que a conexão está ruim, mas estão me ouvindo? Tá meio cortando um pouco, assim. Agora está ok, né? E corta. Mas tá compreendendo até o momento, Paulo? Esse finalzinho que você Se falou, eu vocês perdi um pouco estiverem aí. Você fala compreendendo, da. estiver acompanhando o meu A hora que começou a falar raciocínio, da corpo, alma e espírito aí, eu perdi um pedacinho aí. é, 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 num comentário que eu fiz com o meu irmão, viu as nossas reuniões, viu aquela mesma visão, né? E lá a gente precisa conhecer todos. Ele que tem tudo, todos debaixo como estrado dos seus pés, como o apóstolo Paulo fala, todos virão a Cristo e ele entregará o reino ao Pai para que o Pai seja tudo em todos.
E aí sim tem essa compreensão. Precisamos entender agora. A gente conversou sobre isso. E ele citou, ele fez esse comentário exatamente quando ele fez esse comentário, meu irmão Omar, exatamente ele entendeu isso. Ele disse, olha, então, se Deus, o Pai, ele é espírito, ok. Mas aí ele se fez carne, sua palavra se fez carne, habitou entre nós, venceu a morte, ressuscitando, né? E voltou ao Pai. E o texto diz, da mesma forma vocês viram ele subir, ele virá outra vez, né? Então, essa de Cristo, eu não vejo como aquele corpo que foi visto assunto aos céus, né? Ele subiu e foi para o céu. E está sentado à destra do Deus Pai, assim que Paulo mostra, que ele vai voltar. Ou seja, que a gente compreende isso claramente. Como é que a gente vai ver ele voltando? Ele vai voltar através do seu corpo multimembrado, que sou eu, que é você, que é irmão Paulo. Estamos nos considero, porque nós cremos nisso. Né? Nós cremos nisso, que a nossa mente transformada com a mente de Cristo é Cristo se fazendo presente, é o reino de Deus se fazendo presente através do seu corpo multimembrado, que somos nós. Então, nós temos a concepção, a ideia de que há um corpo no trono sentado à destra de Deus Pai. Né? Então, este corpo está lá, sentado, na nossa ideia pelo texto, pelo que o texto mostra. Há um corpo à destra de Deus, à destra de Elion. E esse corpo, ele está sendo formado. Não, mas ele já está lá. Foi para nós entendermos. Né? Foi quando eu uso o termo ele é espírito, tudo isso é para a gente compreender, porque aquele corpo ele está sendo formado em nós. Ele usou a ideia de um corpo, né, para facilitar o nosso entendimento. Assim que eu vejo. Mas aí, quem é a alma de Deus? Né? Eu consegui entender. Possamos considerar que nós somos essa alma, sim, como a alma de Deus, que vai estar nesse corpo. Essa formação do corpo quando eu entendo assim, como diz Cristo, é o cabeça, tendo Cristo como cabeça, é essa mudança de mente. A nossa mente está na cabeça. E com a mudança da minha mente, com a de Paulo, a sua, Paulo Edson, a de Ronaldo, Luiz, Tônio, Rosilma, Naneide, Rejane, né? Valéria, Shirley, com essa nova mente, uma mente de Cristo, uma mente que foi filho obediente, de filho obediente, obedecer em tudo ao Pai. Uma mente capaz de compreender a vontade do Pai. Se diz, por favor, esse amor vicário, esse amor incomparável, né? É esse amor que o próprio Cristo está dizendo, amai com o amor que eu vos amei, ao ponto da sua própria vida pela igreja. E então essa mente, entendendo tudo isso, essa mente não, alcançando isso, um povo que está alcançando, pode haver pessoas com a mentalidade mais aberta, mais livres, assim, para entender isso. Possa haver outras pessoas, claro que possa haver outras pessoas espalhadas por todo esse nosso planeta. Mas um povo há de se levantar com essa mente transformada. Né? Enoque teve uma mente que agradou ao Pai. E ele para si o tomou, Enoque foi trasladado, porque ele agradou ao Pai. O Pai se agradou de Enoque. Naquele período, lá no início de tudo, onde a humanidade era considerada como um bebê, não tinha entendimento nenhum. Casavam-se, davam-se em casamentos, eram muitas mortes, se matavam, qualquer coisa é minha e tudo era na força, na primitividade mesmo, né? Tudo bem primitivo. Né?
Então, para hoje, não, a nossa mente está muito mais aberta. Mas a gente vê pessoas ainda com a mentalidade primitiva, né? Pensando como criança. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabem o que fazem? Porque são crianças, não têm entendimento de nada. Tudo que fizeram a Jesus Cristo lá na cruz. Então, é essa mente de estar disposto a enfrentar, se necessário for, cumprir a mesma via sacra que Jesus cumpriu, estarmos preparados para cumprir por amor do próximo, olhar para o próximo com amor, e entender que todos fazem parte do corpo de Cristo. Não importa o que eles estão cometendo agora, o que estão fazendo, ele vai ter a mente transformada. Ele vai ter a mente transformada. E o Pai pode me usar para que isso aconteça. O Pai pode usar você, Paulo, para que isso aconteça. Então, por isso, quando eu vejo assim que ele não é só palavra, eu entendo isso, concordo plenamente com você. Ele não é só palavra, claro que não. Ele por que palavra? Palavra é tudo que é falado do Pai, a palavra do Pai. Então, são as palavras do Pai, o que o Pai fala, é esse entendimento que nós temos. O próprio Jesus, ele falou isso. Eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço é o Pai que dá. É o Pai quem diz o que eu tenho que fazer. Eu só obedeço. E a gente, em alguns dados momentos, às vezes, se comportando como homem, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Porque, tá, como pessoa como nós, acho que ele viu. Eu estou mostrando algo para eles que vai, vai ter que realmente, com intrepidez, com força, com as armas da fé, com as armas espirituais, para vencer essa batalha, porque é espiritual. Não é mais material, é espiritual. Os homens impedir o cumprimento da vontade do Pai por questões totalmente materiais. Né? Herodes quis saber quando mas foram lá perguntar, saber onde foi que nasceu o rei dos judeus. Pô, quem isso aí? Vai vir um rei aí de um povo que está escravizado, submetido ao Império Romano, tá um rei no meio desse povo, tem que extinguir ele logo. E depois, quando não conseguiu, mandou matar a criança, 2 anos abaixo, que era para realmente, se nasceu, vamos matar. Então, por questões materiais, questões políticas, coisas do homem, as armas são outras. Nada do que o mundo tentou impedir, conseguir impedir a vontade do Pai. Mas essa conexão do mundo espiritual para o mundo natural teve todas essas adversidades, essas lutas, né? E que nós agora estamos com esse papel nas mãos para cumprir. Então, por que nós? Porque eu fico vendo que o Senhor está nos dando o controle. Como Paulo falou, amei aquela palavra, Paulo. Deus está no comando. El Elyon está no comando, mas nós temos o controle de obedecê-lo, de fazer a sua vontade. O pecado já é a porta, Caim. O teu desejo é sobre ele, mas cabe a ti dominá-lo. Tens o controle. Tu dominar o pecado ou tu vais permitir que o pecado te domine? Né? Então, esse papel da mente de Cristo hoje, nessa geração mais perversa que tem se levantado, o filho da iniquidade tem crescido de forma avassaladora. Por quê? Porque esse sistema, que o Apocalipse chama de dragão, quer tragar esse filho varão quando ele nasce. Alguns acreditam que foi exatamente o que aconteceu lá com Herodes e Jesus Cristo. Eu vejo que é para esse momento agora, esse povo que está se levantando para cumprir a vontade de Deus sobre a terra, para trazer esse reino, como Paulo comentou, para fazer a vontade do Pai. É um povo com a mente de Cristo. A gente pode olhar para esse corpo que está sentado à destra dos pais, pode, mas se a gente sabe que um dia este corpo somos nós somos esse corpo. Nós fomos juntos
unidos um só e formamos o corpo de Cristo. E esse corpo, como foi? Foi como o nascimento de uma criança, como está lá em Apocalipse 12. Primeiro nasce a cabeça. Eu falei isso para o irmão Ivanoel uma vez, o irmão Manuel. Ivanoel até achou engraçado e disse: ô irmão Anselmo, e nasceu só a cabeça? Eu disse: não, mas primeiro foi a cabeça. Primeiro foi a cabeça. E é essa cabeça que nasceu primeiro, são que está tendo a revelar, está compreendendo o que está sendo revelado, querendo se revelar. É, até o próprio Jesus Cristo fala: e a quem o Pai o quiser revelar. Então, está levantando um povo para isso. É assim que eu vejo, irmão. Essa é a minha linha de raciocínio, tá? Podemos entender que realmente esse Cristo é o cabeça. Vamos ter a mentalidade dele, e é agir através de ele não quer. Ele pode fazer a hora que ele quiser, como ele quiser, no momento que ele quiser. Mas eu vejo que ele querendo fazer através de nós. Vinde a mim, vinde, vocês venham, vou permitir que vocês vão poder fazer coisas, vão ordenar essa montanha, se tiveres fé, do tamanho de uma sementezinha do mostardo, dirão esse monte para ele precipitar no mar e ele vai obedecer. Ele não pode fazer isso? Claro que ele pode, mas ele está fazendo isso através de nós. Agora, precisa estar nele, ter a mente dele. E eu só, Anselmo, não posso fazer isso, porque eu não sou só. Eu sou a mente de Cristo junto com Edson, junto com Paulo, junto com Ronaldo, junto com Luiz. Ele está levantando o povo. Se nós estamos abrindo os olhos, estamos acordando agora, nos preparemos para isso. Essa é a vontade dele. Ele está fazendo isso através de nós. Ele está nos levantando para reger as nações com cetro de ferro. E como vai ser regida as nações com cetro de ferro? Mostrando a verdade, falando da verdade, o qual Pilatos foi incomodado, como Paulo disse, um gentil, né? A questionar: é a verdade? Qual é a verdade? Eu não vejo nada de errado nele. Vocês estão querendo, eu vou lá minhas mãos. Vocês que estão pedindo para fazer isso. Como tem que soltar um, vão soltar quem? Qual Jesus a gente solta? O Barrabás ou o Messias? Ah, solta o Barrabás e crucificaram Jesus Cristo. Então, assim, eu vejo esse primeiro Deus corporificado nele. Pode ser uma linha de raciocínio. Eu não vejo necessário. E a nossa mente vai precisar um dia entender ele espírito. Que ele é espírito, é o que ele é. Eu sou o que eu sou. E ele é espírito. Importa que os adorem espírito, é verdade. Por quê? Porque ele é espírito agora. Como é que vai ser o Deus corporificado? Nós. Esse povo que ele está se levantando. Deus corporificado. Deus através de nós agindo com a mente de Cristo. É uma linha de raciocínio só para a gente meditar. Eu não estou questionando, não estou indo de encontro. Não aceito a forma como o Ronaldo trouxe para nós, como você também tem trazido, Paulo Edson, entendo claramente isso. Entendo claramente que seja assim, é possível. Por isso que eu não vou de encontro. Eu só quis expor aqui o meu pensamento